Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Já sabe, né? Para não perder aqueles vídeos proibidos para menores. Caso queira se inscrever no Telegram para ter um contato direto comigo, o link está na descrição. Pessoal, hoje eu vou então continuar a narração da nossa história, da história do Brasil, e eu tinha parado na capitania de Ilhéus. Então, a partir de hoje, a gente começa a analisar, a trabalhar, a narrar os acontecimentos relacionados à capitania de Porto Seguro. E para começar hoje, uma breve biografia do capitão donatário da capitania de Porto Seguro, que é o Pero do Campo Tourinho. Pero do Campo Tourinho. Esse donatário ficou muito conhecido, né? Foi muito marcante a figura dele na história das capitanias hereditárias, pelo seguinte fato, já me antecipo. Houve um momento em que ele foi preso e enviado para Portugal como primeiro processado pelo Tribunal do Santo Ofício da história do Brasil. Bom, muito bem, mas antes de chegar lá, vamos falar um pouco sobre ele. Ele nasceu em Viana do Castelo, norte de Portugal. Ele era membro ali da nobreza local de Viana do Castelo. Casou-se com uma senhora chamada Inês Fernandes Pinta. Ele era oficial, chegou a ser oficial da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo. Economicamente, ele era dono de terras e se tornou um comerciante muito importante, muito bem sucedido, ali fazendo aquela rota que ia do norte de Portugal para Flandres. Então, ali aquela região onde hoje ficam os Países Baixos. Bem, então ele era um homem muito rico, muito poderoso, né? E em 1534 ele recebeu do Dom João III, então, essa capitania, a capitania de Porto Seguro, que ficava exatamente naquela faixa de terra onde no litoral dessa faixa de terra o Pedro Álvares Cabral e sua frota haviam estacionado em abril de 1500. Muito bem. Então, quando em 1534 o Pero do Campo Tourinho recebeu a sua capitania, ele começou a vender tudo que tinha, juntar dinheiro, montar uma frota para vir para o Brasil. E ele trouxe com ele, então ele vem para o Brasil ali na virada de 34 para 35 e traz com ele vários familiares e vários colonos. Então ele vem para fazer exatamente o que o Duarte Coelho tinha feito em Pernambuco. Ele queria se estabelecer, criar uma capitania forte, uma capitania, vamos dizer assim, próspera financeiramente e também, digamos assim, deixar uma herança para os seus sucessores. Então ele não tinha, assim como muitos, assim como poucos, né? Ele não tinha o interesse de apenas ganhar dinheiro e ir embora para Portugal, não. Ele queria se fixar e colonizar efetivamente a sua capitania. Bem, eles desembarcam exatamente no local onde o Pero Vaz de Caminha, estou insistindo no Pero Vaz de Caminha, mas é o Pedro Álvares Cabral, né? O Pero Vaz de Caminha estava na frota do Cabral, mas não era o seu principal nome. Então eles desembarcam ali, naquele lugar onde Cabral e sua frota desembarcou, precisamente, e desde o início ele vai imprimir um bom ritmo, tá? E vai conseguir trazer um relativo desenvolvimento para a capitania em pouco tempo. Então há realmente uma certa prosperidade, um certo desenvolvimento da capitania de Porto Seguro nos primeiros anos. Eu, como ainda vou analisar isso detidamente, só estou mencionando de passagem porque faz parte da biografia do Pero do Campo Tourinho. Então ele funda algumas vilas, constrói várias igrejas, né, nos primeiros anos em que ele está ali na sua capitania. Ele organizou várias entradas exploratórias para o sertão, partindo então da sua capitania, da capitania de Porto Seguro. Deu início ao cultivo da cana e à produção de açúcar, e isso realmente era a maior esperança de riqueza que eles tinham no Brasil. As entradas tinham o objetivo também de encontrar pedras preciosas e ouro, mas como isso parecia como parecia que a terra não tinha isso, então a maior aposta deles era na produção de açúcar.
Chega um momento da história dele, então, na década de 40 do século XVI, naturalmente, em que vários colonos, vários franciscanos, aliados com um vigário muito importante francês, ainda vamos falar dele, junto com várias autoridades locais e até com a ajuda de um filho do Pero do Campo Tourinho chamado André do Campo, todos vão se unir, digamos assim, num movimento rebelde contra o Pero do Campo Tourinho, que era um cara centralizador e autoritário. Esse movimento se desenrola e chega ao ponto de prender, colocar ferros no Pero do Campo Tourinho e mandá-lo para Portugal, como eu dizia agora há pouco. Então ele vai ser acusado de blasfêmia contra a fé católica e contra a igreja. Veja, o Pero do Campo Tourinho era um cara desbocado, um cara assim que não tinha papas na língua. Então foi fácil colher ali algumas palavras dele para colocar no processo e enviá-lo para o Tribunal de Santo Ofício, para a Inquisição. Havia 2 juízes ordinários, um que cuidava das causas cíveis, né? E um que cuidava da parte criminal. Os nomes deles eram Pero Escórcio, que era o cível, e Pero Anis Vicente, que era o criminal. Então eles instruíram um processo detalhado, a documentação é muito rica, foi publicada no Brasil pelo Carlos Malheiros Dias em 1924. Não no Brasil, né? Em Portugal. E agora eu estou na dúvida, ou em Portugal ou no Brasil, o Carlos Malheiros Dias publicou essa documentação. De fato, como eu já mencionei no início, ele acabou preso e enviado para Portugal, se tornando o primeiro morador da colônia portuguesa do Brasil a ser processado pelo Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício levou o processo adiante, mas acabou, no fim, não aceitando a denúncia contra o Pero do Campo Tourinho, mas, curiosamente, não permitiu que ele voltasse para o Brasil. Então ele vai passar para um filho dele, depois eu vou falar então sobre os continuadores do trabalho do Pero do Campo Tourinho. Chega então o ano de 1553 e ele, lá em Viana do Castelo, onde ele havia nascido, ele acaba falecendo, tá bom? Então aí uma visão breve, uma biografia breve da vida desse donatário que ficou famoso, o Pero do Campo Tourinho. Sobre o seu sucesso inicial e insucesso a médio prazo, a gente vai falar nos próximos vídeos aí mais detalhadamente, tá certo? Um abraço para vocês.